Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nos colocamos na brecha em favor das nossas famílias. Não viemos apenas pedir bênçãos, mas viemos clamar por libertação. Libertação de ciclos que se repetem de geração em geração. Ciclos de dor, de fracasso, de miséria, de enfermidades, de separações, de vícios, de doenças emocionais. Coisas que parecem se esconder na linhagem, que passam de pais para filhos como uma herança invisível. Mas hoje, em oração, declaramos: chega, este ciclo termina aqui. Pela autoridade do nome de Jesus, declaramos que a maldição não terá mais poder sobre essa família. Espírito Santo ilumina agora tudo o que precisa ser revelado. Mostra as raízes espirituais que alimentam essas correntes invisíveis. Palavras lançadas no passado, pactos feitos sem sabedoria, comportamentos repetidos inconscientemente, alianças contrárias à tua vontade. Nós não queremos apenas tratar os sintomas. Queremos ir à raiz, ao ponto exato onde a dor começou. Porque sabemos que nenhuma ferida é profunda demais para o teu toque. Nenhum segredo é escondido demais para o teu olhar. E nenhuma corrente é forte demais que o teu poder não possa quebrar. Senhor Jesus, começamos pedindo perdão. Perdão pelos erros dos nossos antepassados. Perdão pelas alianças que nossos pais e avós fizeram fora da tua vontade. Perdão pelas portas que foram abertas para o mal. Mesmo que não tenhamos escolhido viver isso, reconhecemos que precisamos te chamar para entrar. Toma o controle da história da nossa família. Que o teu sangue derramado na cruz alcance até mesmo o passado. Que aquilo que foi feito por ignorância ou rebeldia seja agora lavado e cancelado pela tua graça. Pai, sabemos que muitas vezes vivemos coisas sem entender o motivo. Repetimos padrões sem perceber. Entramos em relacionamentos destrutivos, em falências, em doenças, em vícios, como se uma sombra nos seguisse. Mas hoje, à luz da tua palavra, declaramos: a maldição não pode mais permanecer onde habita a presença de Deus. Por isso abrimos as portas do nosso lar, da nossa linhagem, da nossa história, para que o teu Espírito entre, limpe, transforme e estabeleça um novo tempo. Espírito Santo, começa a trazer à memória tudo o que precisa ser quebrado, nome por nome, situação por situação. Traz revelações, traz luz, mostra o que precisa ser confessado, o que precisa ser renunciado, mostra o que precisa ser cortado espiritualmente, e nos dá coragem, força e sabedoria para não repetir os mesmos erros. Que o teu poder seja maior do que qualquer herança maldita, e que o sangue de Jesus seja como um selo sobre essa casa, declarando: aqui termina o ciclo da dor, aqui começa uma nova geração liberta. E encerrando esta primeira parte, declaramos com fé: nenhuma maldição é maior que a promessa de Deus. Ainda que venhamos de uma linhagem marcada por dor, começamos hoje um novo legado marcado por cura, bênção, libertação e plenitude. Nossos filhos e netos não herdarão os traumas que herdamos. Eles herdarão a fé, a tua presença, a tua palavra. E onde houve destruição haverá restauração. Onde houve escuridão haverá luz. E onde houve maldição haverá testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, continuamos essa oração com o coração em total entrega. Agora não oramos apenas pelo que herdamos, mas pelo que permitimos continuar. Pedimos que o Senhor nos liberte de toda aceitação inconsciente do mal. Muitas vezes chamamos de normal aquilo que era uma maldição. Aceitamos o vício como parte da personalidade da família. Vimos os divórcios e achamos que era apenas coincidência. Sofremos com doenças e acreditamos que era só genética. Mas agora, com olhos espirituais abertos, declaramos: isso não é normal, isso é espiritual e precisa ser quebrado em nome de Jesus. Espírito Santo, neste momento, fazemos uma renúncia completa. Renunciamos em voz e em espírito a toda herança maldita que não vem de ti. Renunciamos à miséria, à escassez, à ruína financeira repetida em gerações. Renunciamos aos vícios que destruíram homens e mulheres da nossa linhagem. Renunciamos às traições, às infidelidades, às mentiras que se tornaram cultura familiar. Renunciamos às doenças emocionais e físicas recorrentes, às palavras negativas que foram declaradas
como se fossem verdades absolutas. Tudo isso, Senhor, nós entregamos em tuas mãos e declaramos: não nos pertence mais. Jesus, com a autoridade que há no teu nome, pedimos agora que toda a legalidade do mal seja anulada. Tudo aquilo que foi plantado no mundo espiritual e nos mantém acorrentados, que seja desfeito agora. Todo pacto de sangue, toda consagração indevida, toda prática de ocultismo, feitiçaria, idolatria, invocações, promessas feitas por nossos antepassados, declaramos: está quebrado agora pelo sangue de Jesus. Que cada corrente, cada nó, cada barreira que nos mantinha presos seja destruída. Que a tua presença entre como fogo purificador na história da nossa família. Pai de misericórdia, pedimos agora que onde havia espaço para o mal, o Senhor preencha com o teu Espírito. Não queremos apenas quebrar maldições, queremos construir bênçãos. Que o teu Espírito habite em cada cômodo da casa, em cada célula da nossa árvore genealógica. Que a tua palavra comece a se cumprir sobre os nossos filhos, sobrinhos, netos e gerações futuras. Que essa oração seja como um decreto celestial. A partir de agora, esta família pertence totalmente a Deus. Que o Senhor reine sobre os nossos nomes, sobre os nossos lares, sobre o nosso futuro. Espírito Santo, toca agora as feridas emocionais que essas maldições causaram. A culpa que alguns carregam por repetir o erro dos pais. A vergonha que pesa sobre quem não consegue romper sozinho. A raiva escondida contra os que vieram antes e causaram tantos danos. Cura, Senhor, essas emoções aprisionadas. Quebrar maldições também é perdoar, é liberar, é permitir que a tua graça cubra o que nós não conseguimos entender. Que haja perdão verdadeiro, libertação emocional e restauração completa no espírito, na alma e no corpo. Encerrando esta segunda parte, declaramos: já estamos em processo de libertação. A cadeia foi aberta. O grilhão foi quebrado. A opressão perdeu a força. E mesmo que os sintomas ainda tentem aparecer, sabemos que espiritualmente já houve mudança. Caminharemos com firmeza, com fé, com olhos atentos. Não repetiremos padrões antigos. Não perpetuaremos dores antigas. Seremos os primeiros da geração a viver livres. Em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, nesta terceira parte da oração, não falamos mais da dor que herdamos, mas do legado novo que queremos construir. A libertação já começou, as correntes já foram quebradas e agora erguemos um novo alicerce sobre a rocha que é Cristo. Senhor, ensina-nos a construir um caminho de bênçãos, que sejamos os primeiros da geração a orar com fervor, a jejuar com constância, a declarar promessas em vez de maldições, que em nossas bocas estejam palavras de vida, que nossas atitudes sejam sementes boas para os filhos, netos e bisnetos, que essa família viva para te glorificar. Espírito Santo, queremos edificar muros de proteção espiritual ao redor da nossa casa, que os lares deixem de ser campos de guerra e se tornem santuários de paz, que as crianças cresçam ouvindo palavras de afirmação e não de medo, que os jovens se levantem com ousadia para dizer não ao pecado e sim à santidade, que os adultos aprendam a administrar os bens com sabedoria, o tempo com propósito e o coração com equilíbrio, que os casais sejam fiéis e firmes e que os idosos tenham honra e voz ativa. Declaramos que cada geração será mais forte que a anterior. Senhor, agora consagramos o sobrenome da nossa família ao teu nome. Onde houver registros de vergonha, escreve honra. Onde houver páginas de dor, escreve testemunho. Onde houve escândalos, escreve perdão e recomeço. Onde houve miséria, escreve provisão. Onde houve fracassos, escreve crescimento. Que o nome da nossa família seja lembrado como exemplo de superação, fé e redenção. Que quando mencionarem nosso nome, lembrem-se de que um dia alguém da linhagem decidiu romper com a maldição e seguir Jesus com todo o coração. Jesus, que cada geração futura nasça debaixo da tua bênção. Que antes mesmo de aprender a falar, nossos filhos sejam tocados pelo teu Espírito. Que as futuras crianças da nossa casa tenham sede da tua presença desde cedo. Que os adolescentes tenham discernimento para não repetir erros passados. Que os adultos saibam proteger esse legado espiritual com oração, jejum e fidelidade.
Que a nossa família seja conhecida como geração de justos, coluna do reino, instrumento de cura para outros lares. Espírito de Deus unge cada membro da família com dons específicos. Dá sabedoria ao que ensina, coragem ao que lidera, mansidão ao que serve, revelação ao que intercede. Que em vez de inveja e competição, haja unidade. Em vez de julgamento, amor. Em vez de divisão, aliança. Que cada um reconheça seu papel e valor. Que os talentos não sejam enterrados, mas multiplicados. Que a tua voz seja ouvida claramente nos lares, nas decisões, nos relacionamentos. Tu és o centro de tudo. Nada será construído fora da tua vontade. Encerrando esta terceira parte, declaramos: estamos plantando um novo tempo. Já não somos reféns do passado. Somos construtores de futuro. Não herdamos apenas o que veio antes. Escolhemos o que deixaremos depois. E deixaremos fé, justiça, honra, alegria, propósito e salvação. Nossos filhos não carregarão os pesos que carregamos. Eles herdarão liberdade. E tudo isso, Senhor, é fruto da tua graça, da tua presença e do teu poder em nós. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, agora chegamos ao final desta oração, mas não ao fim da transformação, porque sabemos que o que começou hoje continua pelos próximos dias, meses e gerações. E é por isso que selamos agora tudo o que foi feito em oração com o sangue precioso de Jesus. Selamos a porta da nossa casa, o nome da nossa família, os quartos dos nossos filhos, o coração dos nossos parentes. Nenhuma brecha será deixada aberta. Onde havia entrada para o mal, agora há muralha de proteção. Onde havia raiz de maldição, agora há raiz de justiça. Espírito Santo, pedimos que nos ajude a vigiar com constância, que não venhamos retroceder nem permitir que o velho ciclo retorne, que sejamos sensíveis à tua voz quando algo estiver tentando entrar novamente, que sejamos prontos a repreender o que é mal, a discernir o que não vem de ti, a não negociar com a velha natureza, que cada decisão que tomarmos no dia a dia, no trabalho, nas finanças, na criação dos filhos, nos relacionamentos, esteja alinhada com essa libertação que recebemos. Não basta orar, precisamos viver o que oramos. Pai amado, colocamos agora as nossas atitudes diante de ti, que sejamos agentes de reconciliação dentro da família, que perdoemos, mesmo que doa, que sejamos humildes para pedir perdão, que façamos diferente de quem veio antes, mas com amor e honra, sem julgar, sem condenar, que construamos um novo ambiente espiritual nos encontros de família, nas conversas, nas refeições, que não transmitamos mais dor, transmitiremos fé, afeto e presença de Deus, que cada reunião familiar se torne um culto vivo ao teu nome. Jesus, também oramos agora para que nenhuma palavra contrária lançada contra a nossa família prevaleça, nenhuma profecia maldita, nenhum desejo de destruição, nenhuma sentença humana ou espiritual terá poder. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, encantamento ou inveja é quebrada agora, em nome de Jesus. Toda força oculta que tenta paralisar, dividir ou derrubar essa casa está desfeita. O Senhor é o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa proteção. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Espírito Santo, continua nos moldando a cada dia. Que sejamos guardiões do novo tempo. Que nossas atitudes sejam coerentes com a libertação que recebemos. Que os filhos da nossa casa aprendam desde pequenos a andar no temor do Senhor. Que possamos ensinar valores eternos com palavras e com exemplo. Que a Bíblia volte a ser aberta na mesa, que os joelhos voltem a se dobrar, que a fé seja a base de todas as decisões, que não vivamos de momentos emocionais, mas de uma vida constante na tua presença. A libertação aconteceu. Agora é hora de mantê-la. Encerrando esta oração, declaramos com toda a fé e autoridade: as maldições foram quebradas, a linhagem foi purificada, a casa foi restaurada, o céu nos ouviu. E uma nova história começou a ser escrita hoje. Que os testemunhos comecem a surgir. Que os filhos que estavam perdidos voltem. Que os casamentos que estavam quebrados sejam restaurados. Que a saúde que parecia impossível volte a florescer. Que a alegria volte a habitar os lares
Que o sobrenatural se torne natural entre nós, porque assim como foi na cruz, declaramos agora: está consumado. Em nome de Jesus. Amém.